Olá galera concurseira ligada aqui no canal do Professor Evandro. Estamos aí com a nossa última aula de História do Ceará para concursos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, deixe seu like, deixe sua sugestão de videoaula que o Professor Evandro vai ter todo o prazer de atendê-los. Então vamos aí adiante, vamos encerrar as nossas videoaulas voltadas para concursos que cobram a história do Ceará. Vamos discutir um pouquinho aqui sobre a nova república no Ceará. Lembrando que as nossas videoaulas é voltada para as questões que caem no concurso ou voltada para as possibilidades de questões que caem no seu concurso. Então, o que nós vamos destacar para você aqui com a nova república no Ceará? A nova república no Ceará traz aí algumas conquistas para o setor de esquerda, o setor de gênero, do gênero feminino. Nós temos aí como destaque a eleição de Maria Luísa para o cargo de prefeita de Fortaleza em 1986, né, ela sendo aí a primeira prefeita de capital estadual eleita pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, né, e também o primeiro político do sexo feminino a ser eleita para este cargo após o regime militar. Então essa curiosidade, esse destaque pode sim ser abordado aí pelo o organizador, pelo elaborador aí das questões da sua banca de concurso, ok? Nós temos também aqui como destaque a insatisfação com a política tradicional. Isso é uma das causas da eleição de alguém de um partido de esquerda, do Partido dos Trabalhadores. Então uma insatisfação com os grupos políticos, né, com o poder político dos coronéis, que até então foi dominante aí no estado do Ceará. Então, nesse momento, nós temos aí algumas transformações, algumas mudanças de poder político. Então, destaque a eleição de uma mulher para prefeita de Fortaleza, isso é importante, a Maria Luísa, essa mulher de um partido de esquerda, isso sendo o resultado de uma insatisfação com o poder dos coronéis em Fortaleza. Então há uma alternância, há uma mudança do poder. Um outro destaque que a gente pode fazer aqui é em relação às condições do governo do Ceará, a do governador do Ceará, o Gonzaga Mota, que deixa aí os funcionários, ele sai do governo e deixa os funcionários, né, deixa o funcionalismo, deixa os funcionários do Estado com salários atrasados por conta aí de um descontrole aí nas contas públicas, né? Mas mesmo assim, mesmo deixando com os salários atrasados, ele consegue aí eleger o seu candidato, o empresário Tasso Gereissati. Consegue se eleger com a promessa de modernizar a administração pública e claramente afastar aí o clientelismo, ou afastando-se do clientelismo, essa é uma afirmativa, e aí resolver os problemas financeiros do Estado. Então veja que mesmo com salários atrasados, ele consegue eleger aí o seu sucessor, o seu candidato. Tá? Tenta aí resolver os problemas fiscais do governo. Nós temos aí a característica do governo do Tasso Gereissati como austeridade fiscal, né? Propõe aí um desenvolvimento da economia estadual. Nós temos uma nova gestão, a proposta de uma nova gestão, né, propondo aí uma autonomia de governo das mudanças, conhecido como governo das mudanças. Então, nas 2 décadas seguintes, Gereissati e seus aliados passam a deter a hegemonia política no Estado e rapidamente perdem a aliança com partidos mais à esquerda, como o PT e o PCdoB. Lembrando que ele ascende ao poder com essas alianças, com essa aproximação com os setores da esquerda, mas essa política de austeridade fiscal, essa política de controle de mudanças no setor econômico, no sentido de autonomia do Estado, termina ganhando aí a antipatia dos setores mais à esquerda, os setores que defendem uma distribuição de renda maior ou alguma coisa dessa natureza. A gente aqui não vai discutir questões políticas, né, porque também esse não é o objetivo do canal. Então vamos aí entendendo isso aí, entendendo a figura do Tasso para a modernização da organização do Ceará, há um certo afastamento aí desse clientelismo, uma modernização, a austeridade fiscal. Um dos motivos que mais afasta aí os setores da esquerda é essa austeridade fiscal e esse controle dos gastos, esse controle da economia do Ceará proposto aí pelo Tasso Gereissati. É claro que essas medidas terminam sendo um tanto quanto impopulares. Continuando aí as discussões
políticas, as transformações que ocorrem aí no estado do Ceará, nós temos aí no ano de 1990 o Ciro Gomes, né, o então prefeito de Fortaleza, se candidata aí ao governo, e aí termina com o apoio do Tássio, ele é eleito, né, com a abertura do mercado brasileiro. O Ceará recebe aí os primeiros carros importados, né, da marca russa Lada, né, e nós temos aí o Fortaleza aí se inserindo no contexto de uma economia de exportação, de importação e exportação a nível internacional. Então nós temos a continuação do governo de mudanças, aí agora encabeçado pelo Ciro Gomes, com o apoio do Tasso Gereissati, né? E aí nós temos o investimento em setores públicos e privados e o surgimento aí de uma infraestrutura, né, no setor industrial, no setor de serviços, tudo isso levando, né, a Fortaleza e levando o estado do Ceará para um know-how de modernização e de industrialização que até então era bastante tímido. Então nós temos a continuação dessas mudanças com o saneamento das contas estaduais, né? E aí nós temos a diminuição das despesas, nós temos o funcionalismo público através de demissões, nós temos achatamento salariais, né? Nós temos aí a garantia de superávit aí em 1888 a 1994, mas com a consolidação do Plano Real volta-se uma predominância de déficits. E aí são alguns reflexos do Plano Real para as estruturas econômicas estaduais. Isso acontece também em outros estados do Nordeste, em outros estados da Federação Brasileira. O fato aqui que a gente vai dar ênfase para você, já que algumas discussões parecem muito complexas, muito complicadas, é que você tem a continuação do setor de mudança, você tem um certo saneamento do Estado, investimento em infraestrutura dos setores públicos e setores privados, ampliação aí dos negócios, de certa forma nós temos um distanciamento da política dos coronéis, os coronéis começam a se distanciar do poder, e aí nós temos o poderio no Ceará sendo mais exercido pelos setores mais urbanos, né? De uma forma simplória seria dizer que os setores mais da indústria e mais do setor de serviços terminou ganhando mais espaços do que os setores dos coronéis, dos grandes latifundiários da época dos coronéis que a gente discutiu até aqui nas outras videoaulas, né? Então, lembrando que a gente nem sempre dá para aprofundar e dá para explicar todos os detalhes da história do Ceará. Então seria importante, caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar responder com todo o prazer. Então nós temos aí, depois do plano real, o estado do Ceará começa a ter alguns problemas, né, alguns problemas econômicos, né, começa a ficar deficitário, mas aí nós temos o Estado se beneficiando aí com a guerra fiscal que então se iniciava, né? O que somado aí à mão de obra barata atrai várias indústrias para o estado do Ceará. É aquilo que a gente falou, o Ceará investiu em fonte energética, investiu em transporte, escoação da produção aí com os portos, né? Os portos que foram inaugurados ainda na época do regime militar, termina dando bastante resultado positivo aí para o estado do Ceará. O estado do Ceará tem estrutura energética, tem o setor de exportação aberto para o Oceano Atlântico, e aí somado a isso ainda tem uma oferta de mão de obra barata. Isso atrai aí várias indústrias, as quais se concentram em algumas poucas cidades. Claro, nas cidades que estão mais próximos ao porto, né, aos pontos de escoamento dessa produção. Então nós temos um crescimento médio do PIB aí de 4,6%, muito superior, bastante superior à média nacional e à média do Nordeste, né? E os anos 90 vai ser esse período de crescimento econômico do estado do Ceará. Então, continuando a tendência iniciada em 1970, né, que era aquela lá da modernização, do milagre econômico, da ditadura, então nós temos aí em 1990, a década de 90 também, com o crescimento econômico do estado do Ceará. Lembrando que ele cresceu durante a década de 70, década de 80, nós vamos ter um probleminha no início da década de 90 por conta do Plano Real, mas isso logo é transposto aí por conta da instalação das indústrias no estado do Ceará. As ações do governo aliadas aos esforços dos empresários e os incentivos de instituições de grande importância na história econômica do Ceará
como o BNB e a Sudene, né, foram determinantes para esse desempenho, para esse crescimento econômico aí do estado do Ceará na década de 90. Nós temos aí já mais atualizado, da década de 90 e anos 2000, o surgimento de uma nova indústria, uma indústria fonográfica, que termina se espalhando por todo o território nacional e inclusive fazendo turnês em outros países onde tem comunidades brasileiros e comunidades nordestinas. Nós temos aí, eu estou falando do forró, né? O forró eletrônico se populariza aí na década de 90 e aí o Ceará começa a despontar, seguindo tendências do litoral nordestino, atraindo muita gente para o turismo nordestino, Fortaleza e outras cidades como Jericoacoara, as cidades mais litorâneas do Ceará começam a despontar como um grande atrativo aí cultural e, claro, um grande poder econômico aí, explorando aí o turismo, tá certo? Nós temos também ações de programas de saúde da família, nós temos o Estado sendo premiado aí pela redução da mortalidade infantil, né? E a migração em direção à Fortaleza segue forte por conta das ofertas de emprego, né? Lembrando que aquele problema da urbanização do Ceará continua, porque quando tem seca no interior, eles terminam migrando para os grandes centros em busca de emprego, né? Tendo em vista aí o persistente atraso do interior, né? Nós temos aí o interior atrasado e os problemas da seca terminam agravando essa migração aí para os setores mais urbanos, né? E claramente o crescimento da capital também atrai muita gente que quer mudar de vida. Então a segurança pública torna-se muito mais problemática, né? Estamos aqui no ano de 2009, início de 2009, o Ceará está aí vivenciando um clima de grande tensão, né? Neste ano é noticiário, você que está assistindo essa videoaula agora contemporaneamente a mim, você deve perceber que os problemas de segurança do Ceará só se agravou ao longo do tempo, né? Então tem-se aí tentado resolver e vamos ver como é que vai se solucionar esse problema de segurança pública no Ceará, que naquela época, na década de 90 e nos anos 2000 já era problemática e hoje continua bastante problemática, continua problemática aí por conta do crescimento do número de homicídios e na presente data nós temos problemas graves de insegurança em toda a zona urbana de Fortaleza e nos grandes centros urbanos de Fortaleza. Então a gente está discutindo essa videoaula e aí dá um recadinho para você. Os concursos contemporâneos provavelmente vai trabalhar essas questões mais atuais, essas questões que estão aí em voga, que estão na imprensa e estão tendo destaques na imprensa nacional e internacional, né, sobre Fortaleza e sobre o estado do Ceará, né? Nós temos aí o retorno do Tasso Gereissati ao governo, né, em 1994, e reeleito, né, com a aprovação da reeleição. A aprovação da reeleição foi aprovada aí pelo Fernando Henrique Cardoso, e aí nós temos concentração dos esforços governamentais na construção da reforma de grandes obras, como a construção do porto de Pecém, o novo aeroporto internacional de Fortaleza, o Açude de Castanha, o início das obras do Metrofor, né, o terceiro governo das mudanças, assim foi chamado o governo do Tasso Gereissati. De 1994 a 1997, se caracteriza pela privatização de empresas estatais, extinção de outros órgãos e pelos segmentos de políticas de inspiração neoliberal, como enxugamento da máquina administrativa e racionalização dos investimentos, aumento de taxas de contribuição da aposentadoria e etc. Então, o Ceará começa a tentar resolver os problemas de déficits econômicos, começa a aplicar esse pensamento neoliberal, de governos neoliberais, bem antes da maioria dos estados brasileiros. Então ele é precoce nesse sentido. Ainda hoje se discute essa questão dessa política neoliberal, a quem ela beneficia e a quem ela traz prejuízo. Então não cabe aqui nesta videoaula a gente discutir as questões positivas e negativas do neoliberalismo no Brasil, mas é importante você entender que
terceiro governo de mudança liderado pelo Tasso Gereissati, ele tem essa tendência ao neoliberalismo, a tendência à privatização e julgamento do Estado. Isso vai trazer também vai trazer retornos positivos. A gente percebe isso aí, né, da reforma das grandes obras, da construção dos portos, tudo isso voltando para um mercado e para uma economia internacional, para uma economia neoliberal. Tá? Então, contudo, apesar de vários avanços na saúde e na educação básica e do crescimento econômico estável, né, a chamada Era Tasso não alterou a estrutura socioeconômica problemática do Ceará. Em especial a ausência de distribuição de renda, o que foi duramente questionado. A má distribuição fundiária, a questão agrária, isso aí é um problema em todo o território nacional, não vai ser diferente no Ceará. A enorme disparidade regional, você tem regiões do Ceará bastante ricas, como os centros urbanos, como Fortaleza, e você tem regiões bastante pobres por conta da seca, por conta da falta de produção de alguma fábrica, por falta de emprego. Né? Então, sobretudo entre a capital e o interior. Então, há uma grande disparidade. Você visita a capital Fortaleza e visita o interior do Ceará, você percebe que há uma grande diferença de riqueza. A capital muito rica e o interior bastante pobre. A paca infraestrutura fora da região metropolitana, tem grande infraestrutura próxima à Fortaleza, mas, no entanto, no interior essa estrutura não é acompanhada. Né? Então nós temos, segundo o Banco Mundial, cerca de metade dos cearenses viviam abaixo da linha da pobreza aí, em 1999, a última vez que foi feito esse levantamento. Tá? Então houve grandes mudanças nos anos 2000 em relação a essa distribuição de renda. Né? A gente não pode negar que houve esses avanços, principalmente no período em que o Brasil foi governado pelos partidos de esquerda, pelo o PT, aliado aí com os partidos de centro, ou centro-esquerda, como o PMDB e vários outros partidos. Então nós tivemos também a aprovação de programas de combate à pobreza, de combate à miséria, né, e de distribuição de renda. Aqui nós não vamos discutir de formas ideológicas, mas é fato que muita gente melhorou de vida nesse período. Se essa melhoria vai ser duradoura ou não, aí não cabe a nós analisarmos. Então, no início do século XXI, nós temos aí consolida-se a tendência de queda na tradição da migração de cearenses, que no período de 2001, né? Em 2006 nós temos reverte-se aí para um saldo positivo. Antes você tinha cearenses saindo, agora você tem os cearenses voltando. Então isso não é ficção, não é invenção, isso é fato. Né? A migração no Ceará nos anos 2000 diminuiu bastante. Ocorreu, na verdade, foi o contrário. Muitos cearenses que tinham deixado a terrinha terminaram retornando aí para o estado do Ceará. Né? Isso se atribui claramente às melhorias das condições de vida e à maior estabilidade proporcionada por programas sociais, né, que permitiu aí a fixação do pobre cearense em sua terra e o retorno de parte dos imigrantes. Então a gente falando dessas melhorias aí, como os programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, né, o combate à extrema miséria, a implantação dos sistemas de financiamento da agricultura familiar, né, as linhas de crédito voltadas aí para o amparo ao sertanejo, os programas de combate à seca, terminou realmente atraindo esse cearense, diminuindo a saída desse cearense e atraindo aqueles que até então tinham ido embora, ok? Então, gente, aqui é nossa última videoaula sobre a história do Ceará. Desculpa aí se foi meio rápido, atropelado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Espero que essa série de videoaulas sobre a história do Ceará para concurso lhe ajude a responder sua questão. Não esqueça de estudar, não esqueça de responder o maior número de questões possíveis. Se inscreva no canal do Professor Evandro, compartilhe, divulgue, deixe sua crítica, deixe seu like aí no nosso vídeo se você gostou. E se você quiser fazer parte de um grupo seleto de membros inscritos aí no canal do Professor Evandro, vou deixar um link do WhatsApp aí, aí você deixa aí seu e-mail e a gente inclui você no grupo VIP do canal do Professor Evandro. Todas as ofertas do canal do Professor Evandro, concursos e todas as videoaulas serão notificadas primeiramente para você, ok? Então, não esqueça do Conselho Universal, estude, porque quem estuda, Deus ajuda.